Em que momento do ciclo de mercado nós estamos? Medo, depressão ou ansiedade? Eu acabei de ver essa pergunta na caixinha de perguntas lá do Marcelo Fai e eu achei muito curiosa essa pergunta, sabe? Porque eu tô vendo que as pessoas estão tentando simplificar conceitos financeiros e resumir tudo a ciclo de mercado. O Fai foi extremamente espirituoso, como ele sempre é, botou a carinha de uma criança lá desesperada e escreveu desespero. Mas eu disse, eu preciso conversar com vocês sobre ciclo de mercado. Então, antes de mais nada, um bom dia para vocês. Tá um sábado lindo aqui em Florianópolis, um sol, coisa mais linda. Ótimo para nós conversarmos sobre ciclo de mercado e vocês entenderem o que é isso e que nem tudo se explica pelo ciclo de mercado, ok? Vamos lá? Pessoal, o ciclo de mercado, falando de forma muito simples, é um tema que é muito trabalhado por Howard Marks nos seus livros. Ele ensina normalmente que é o seguinte: um ciclo de mercado, na verdade, ele não é um reloginho. Muitas pessoas começam a querer se basear suas decisões. Ela aprendeu um pouco sobre o ciclo de mercado e ela começa a achar que o ciclo de mercado é um reloginho. Pô, aqui tá bom para vender, vai, aqui tá bom para comprar, e ele vai indo assim de forma muito regular. Isso não existe, tá? Ele ensina muito que ciclos de mercado, na verdade, é um desencadeamento de fatos. Então são fatos que vão acontecendo numa linha histórica, ok? E que geram causas e consequências. E aí, isso sim afeta muito os nossos investimentos, e eu entender isso vai me ajudar a fugir do senso comum, que é o quê? Olhar para o histórico e achar que aquela história vai se repetir no futuro. Vamos entender isso com um exemplo? Eu acho que fica mais claro se nós pegarmos um exemplo, vamos pegar o exemplo de lajes corporativas. Nós vamos voltar lá para 2012, ok? Vamos voltar para 2012? O que eu tinha naquela época, ok? Uma oferta e uma demanda de lajes corporativas muito equilibrada. Na verdade, até mais demanda do que oferta, a vacância muito baixa, e nós tínhamos aluguéis extremamente elevados, se nós fizermos um comparativo. Isso, por sinal, já foi objeto de aula minha há uns 2 anos atrás, quando eu fiz um lançamento de curso. Se eu pegasse 2012, o que eu tinha? Aluguéis ali na Faria Lima, próximo de R$140. 2012, próximo de R$140. Isso gerava o quê? Um retorno sobre o meu valor investido muito bom. Me dizia o quê? Poxa, peraí, R$140 o aluguel metro quadrado, se eu construir no preço que está custando para construir e na taxa de juros que está, ou seja, meu custo de capital, poxa, eu vou ter um retorno super bom. Deixa eu construir para alugar. Então o que eu tinha? Um fato, uma demanda aquecida que gerava o meu aluguel para cima, ok? E aí eu tenho uma causa-consequência, que é o quê? Opa, peraí, o empresário diz, isso aqui está muito interessante, se eu construir para alugar, eu vou conseguir ter um bom retorno. Bem, mas se muitas pessoas construírem para alugar, eu equilibro a oferta e a demanda, não tem problema, porque este aluguel justifica este projeto de construção. E aí eu tenho um novo fato, vários empresários começam a construir ao mesmo tempo. Bem, tudo bem, isso vai gerar ali um equilíbrio de oferta e demanda. Se a demanda continuar no ritmo que está, super tranquilo de nós termos ainda aluguéis elevados e um bom retorno. E aí o que acaba acontecendo? Aqui começa a se formar o ciclo, são fatos. Eu tinha um fato que é o aluguel alto, que leva a outro fato, que é o quê? Construir mais. Mas aí surge um novo fato. E este novo fato, ele é a quebra deste formato que está acontecendo. Ele é uma espécie de um gatilho que quebra essa evolução. Que no caso do exemplo que eu estou dando para vocês é a nossa crise de 2014. E quando eu venho a crise de 2014, PIB para baixo, crescimento do Brasil muito ruim, expectativas muito ruins, juros para cima, o que eu acabo fazendo? As empresas começam a diminuir de tamanho e aquela demanda, ao invés de aumentar, começa a diminuir. Só que os prédios já começaram a serem construídos lá atrás. Ou seja, o ciclo de mercado já se formou. As pessoas tomaram a decisão de construir porque estava muito bom. Ou seja, um fato que era o aluguel alto estimulou a construção. Então, esse é ciclo. Estimulou a construção alta, só que eu tive uma quebra no meio do caminho. A construção não pode parar. E essas construções vão sendo entregues 2015, 2016, 2017. E aí o que eu tenho?
Aí, gente, eu tenho um novo fato, que é o quê? Que vai formando esse ciclo. A oferta e a demanda desequilibram, eu tenho uma demanda mais baixa, só que por causa daqueles fatos anteriores, a minha oferta está muito grande. E aí nós temos ali a situação de 17, de 18, em que eu tinha uma vacância muito alta em São Paulo e que os aluguéis na Faria Lima estavam chegando a próximo de R$90, R$100. Veja, 2012 eu tinha em torno de 140, 2018 eu tenho em torno de 100. É loucura. Aí você olha para isso e você diz, investir em lajes corporativas não serve, não presta, não é um bom investimento. Não, isso aqui o ciclo te explica, porque aí você vai ver, opa, mas peraí, tá, mas e agora? Vamos lá, vamos continuar esse ciclo de mercado. Bem, agora o aluguel está baixo, o que os empresários já vêm falando nos últimos anos? O que é o pensamento lógico? Este aluguel não comporta novos investimentos. Pô, peraí, esse aluguel não comporta novos investimentos porque esse aluguel é muito baixo, não vai remunerar adequadamente o meu capital. Depois, com os juros no patamares que estão, é muito caro construir. E aí eu tenho um custo de capital muito elevado. Então o que se diz? Não vou construir. Opa, mas se não se constrói, eu gero de novo um equilíbrio de oferta e demanda. Ok, a demanda pode não estar tão forte, mas eu começo a reduzir a oferta, porque eu não tenho novos empreendimentos. E aí o tempo vai resolver esta equação. Ok? Este é o grande ponto. E aí eu vou gerando equilíbrio. Então, isso aqui é o que vai fazendo parte do ciclo de mercado. Aí eu reduzo a minha oferta, porque realmente a demanda está baixa, o aluguel está baixo, e qualquer pequeno gatilho de demanda me leva ao que nós estamos vendo hoje. Faria Lima com aluguéis de R$300 o metro quadrado. Eu estou usando aqui o exemplo do Faria Lima 4.440, tá? Que lá em 2012 era o FVBI, depois ele foi para dentro do PVBI, e os aluguéis eram na faixa de R$100, e hoje ali o Faria Lima 4.440 fica aí na faixa dos R$260. Então eu acabo tendo esse aumento de aluguel muito grande. Poxa, isso aqui o ciclo de mercado me explica, entendeu? Que é o que então? O aluguel estava alto, mais pessoas construíram, isso acaba levando uma pressãozinha de aluguel, pelo menos para manutenção, mas eu acabo tendo uma quebra no meio do caminho, faz os aluguéis caírem, as pessoas param de construir, qualquer melhora de demanda aumenta o aluguel, aumenta o meu retorno. Opa, vou entrar um novo ciclo agora, que é o quê? Opa, vou construir mais. Mas peraí, no meu mundo não é só Faria Lima. Aí pensando em lajes corporativas, eu teria que explorar mais um monte de questões. O que eu quero mostrar para vocês é o ciclo de mercado, que é usando esse exemplo, tá? Então o ciclo de mercado é isso, são vários fatos que vão se interligando e desencadeando uma causa-consequência, ok? Então assim, os fundos imobiliários caírem, a cotação dos fundos imobiliários caírem, ou as cotações das ações caírem, isso é explicado pelo ciclo de mercado? Pode ser que sim. Se nós olharmos lá para trás, essa explicação que eu dei em lajes, e que afeta muitas delas até hoje, evidentemente que eu tenho um aluguel mais baixo, então eu tenho um rendimento mais baixo, consequentemente, isso afeta a cotação dos fundos imobiliários diretamente. E evidentemente que se continuar neste processo de ciclo de oferta e demanda, os aluguéis tendem a subir, ou a vacância tende a diminuir, como nós estamos vendo na Chucre, a vacância diminuindo, e aí isso melhora aluguel, melhora rendimento, melhora a cotação. Mas ciclo de mercado não explica tudo. Por isso que eu achei muito interessante a pergunta, e eu tenho certeza que é a dúvida de muitas pessoas, essa questão, em que fase do ciclo de mercado nós estamos? Depressão, euforia, ansiedade? Isso não existe, isso é fluxo de pessoas entrando e saindo. E ali eu tenho um comportamento das pessoas, evidentemente, que é marcado pelo próprio ciclo de juros, que tem a sua demanda, a sua dinâmica dada pela inflação. Então, né, a inflação começa a subir, os juros têm que subir, a inflação começa a baixar, os juros têm que baixar. Sim, existe uma influência direta, mas não tentem pegar o ciclo de mercado para explicar tudo que vocês estão vendo. As cotações estão baixas, não tem a ver com o ciclo próprio, não existe um ciclo, porque aí você começa a entrar nesse vício, né? Opa, vai ter um novo ciclo. Se os juros continuarem altos, a demanda, o número de pessoas vendendo vai continuar maior do que o número de pessoas comprando, e os preços continuam baixos.
Então, a ideia de ciclo de mercado, muito trabalhado pelo Howard Marks, explica muita coisa, nos ajuda a ter uma visão muito inteligente. Eu gosto muito disso no sentido de que permite eu entender que o histórico não vai se repetir no futuro, porque eu tenho esse desencadeamento de fatos, ok? Mas explica muito, muita ligação que tem a ver com resultados dos ativos. Acho que chegando já no final dessa sequência de vídeos que eu preparei para vocês, o ponto é esse. O ciclo de mercado vai me explicar muito o resultado dos ativos. Então vai ser o lucro da sua empresa, então vai ser o lucro, por exemplo, do Vale, que tem a ver com o ciclo das suas commodities, vai ter o lucro e o rendimento de um fundo de lajes corporativas, que tem a ver com esse ciclo que eu expliquei e que diretamente, evidentemente, afetam as suas cotações. Mas não é somente isso. As cotações acabam sendo muito afetadas pelo fluxo de pessoas, que evidentemente também tem um certo ciclo, mas ele não tem a ver com depressão, coisa do tipo, ou ansiedade, ou qualquer coisa. Ela tem a ver com comparativos, com falta de conhecimento. Então veja, eu não posso explicar o ciclo. Tem muita coisa que tem a ver com falta de conhecimento. Eu estou vendo o quê? Olha só, eu estou vendo as pessoas venderem, como eu já recebi de relato, venderem todos os seus ativos, fundos imobiliários, ações, para comprar imóveis. Por quê? Porque os imóveis residenciais nos últimos 4, 5 anos valorizaram muito, então a pessoa fica aquela, eu estou só perdendo dinheiro nessa bolsa, está aqui o corretor, está me dizendo que eu estou ganhando dinheiro com imóveis, os imóveis valorizaram muito nos últimos 4 a 5 anos, ela vai lá e põe todo o seu dinheiro em imóveis. Isso não é explicado por ciclo, gente. Então, esse fluxo negativo, que é a pessoa saindo da bolsa, não tem nenhuma ligação com o ciclo, tem a ver com o comportamento das pessoas. Então, gravem isso, tá? O ciclo de mercado é um componente muito importante de estudo. Se eu puder dar uma dica para vocês, leiam um livro sobre ciclo de mercado do Howard Marks, mas acho que o maior aprendizado e o maior ganho que surge dali é eu entender o comportamento de lucratividade dos meus ativos, como meus ativos vão gerar receita, como meus ativos vão gerar lucro, com base nesse comportamento de ciclo. As cotações, eu tenho outras variáveis e elas não são obrigatoriamente explicadas por ciclo. E depois, evidentemente que eu tenho ali ciclo de juros, eu tenho uma série de questões que também vai ajudar a precificar esses ativos, mas eu tenho muito questão envolvendo psicologia e conhecimento dos investidores que pressionam os ativos. E aí, dependendo do tipo de ativo, um fundo imobiliário é mais sujeito à pessoa física, uma ação ela é mais sujeita ao humor do investidor estrangeiro. Então aí eu vou tendo, cada tipo de ativo, eu vou tendo esta questão e que não tem ciclo. E depois, tem um ponto importante do ciclo. Apenas para fechar, gravem isso. O ciclo, a ideia de ciclo de mercado, ela não é uma espécie de uma rodinha, como se fosse um relógio, né? Eu vejo muitas pessoas pensando isso. Eu tô aqui, eu vim para cá, eu vim para cá, eu vim para cá. Assim, essas rodas muitas vezes feitas, elas ajudam a explicar os fatos que vão se interligando. Eu mesmo tenho uma explicação dessa que envolve o ciclo dos fundos imobiliários de recebíveis, né? Que nada mais faz do que explicar como é que vai funcionar a alta ou a redução dos seus rendimentos. Mas gravem que é o seguinte, ciclo de mercado ele é feito por um desencadear de fatos que leva a causas e consequências. Perfeito? Então, eles não são coisas automáticas, eu preciso ficar entendendo. Este fato leva a isto. Aquele fato leva aquilo. No caso dos fundos de recebíveis, por exemplo, uma redução da inflação leva a uma redução dos rendimentos, mas uma redução da inflação leva a redução dos juros. Bem, espero que vocês tenham gostado aqui dessa sequência, né? Esse sábado lindo, maravilhoso que está em Florianópolis. Agora eu vou fazer meu exercício físico, mas queria só deixar realmente um pouquinho de aprendizado. O tema é muito mais complexo, obviamente que não vão ser em poucos minutos que eu vou explicar tudo aqui para vocês. Eu quis só realmente reforçar, ciclo de mercado não explica tudo, nem tudo é ciclo de mercado, ok? Porque senão vocês ficam muito viciados em um conceito que é muito bonito e tentam tudo explicar, por isso tomam suas decisões de investimentos ruins. O que nós estamos tendo é simplesmente fluxo negativo. As pessoas estão ficando desesperadas, as pessoas estão jogando a toalha. Eu recebo isso diariamente no meu Instagram. É o momento da oportunidade. A oportunidade pode ficar maior? Pode. As pessoas podem jogar mais toalhas? Podem. Isso não é explicado por ciclo de mercado. Legal, pessoal? Um excelente final de semana para vocês aí.